Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre originalismo e interpretação constitucional. Bom, como vocês viram, é um assunto jurídico, então vou falar de uma forma menos juridiquês para que eu consiga alcançar um número maior de pessoas para ouvir isso, não apenas o pessoal da área jurídica, tá bom? Bom, esse é um assunto que é recorrente quando o ministro da Suprema Corte norte-americana morre e então o presidente tem que nomear outra pessoa, né? Como por exemplo agora aconteceu isso nos Estados Unidos, em que a Ginsburg morreu e o Trump nomeou a Amy Coney Barrett para ser a próxima ministra, né? Então os jornais e todo mundo já começou a falar sobre originalismo. E então eu vou falar posteriormente o que é originalismo, tá bom? Agora eu estou fazendo uma breve síntese de o que está acontecendo até chegar no conceito de originalismo, tá? Bom, enfim, e no Brasil, e a Amy Coney Barrett, ela diz ser originalista, tá? Aqui no Brasil esse conceito não é muito abordado, tanto é que agora a gente passou pelo mesmo cenário que houve nos Estados Unidos, né? Ou seja, a troca de um ministro da Suprema Corte, em que o Celso de Mello saiu e o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes à Suprema Corte, né? E não falou nada sobre originalismo. E também aqui no próprio YouTube tem poucos vídeos sobre originalismo. Eu acho que tem uns 3 ou 4 vídeos, tá? E com o meu vai ser mais um. Enfim, mas isso nem é nem um mínimo do que é nos Estados Unidos, tá? Posto isto, o que é originalismo e como surgiu? Bom, surgiu ali na década de 70 nos Estados Unidos, teve bastante influência de uma pessoa chamada Robert Bork e era um contexto de bastante ativismo judicial, tá? E o que é originalismo? Originalismo é nada mais, nada menos do que interpretar a Constituição nos moldes, no contexto e na época em que ela foi escrita, tá? E se o juiz quiser dar uma visão de ativista judicial, que vá para o legislativo. Para você entender mais sobre originalismo, é preciso partir do pressuposto que as palavras mudam de conceito com o passar dos anos. Então a palavra que hoje a gente usa muito, ou sei lá, qualquer outra palavra, talvez não tinha o mesmo significado de 50 anos atrás ou de 100 anos atrás. Até mesmo por isso que eu acho que no Brasil a gente não usa muito essa questão de originalismo com a nossa Constituição, porque a nossa Constituição é de 1988, a dos Estados Unidos é de 1787. Posto isto também, tem muita gente que acha que apenas pessoas ou juristas mais conservadores são originalistas, mas na verdade não. Qualquer pessoa pode ter essa visão originalista e, ao meu ver, é uma continuação do que Montesquieu previa, de separação de poderes. Tem o legislativo, tem o judiciário e o executivo. Inclusive, o jurista Lenny Streck, em um artigo seu na Conju, diz que a direita brasileira, que copia tudo dos Estados Unidos, não copiou essa questão do originalismo, né? Mas ele faz com uma crítica, sim, porque a nossa Constituição é uma Constituição mais progressista. Ele não fala nesses termos, tá? Mas basicamente foi isso que ele disse. E, ao meu ver, o próprio Lenny Streck comprova essa questão de que não apenas pessoas de viés mais conservadoras, de viés mais conservador, têm essa visão originalista. Por fim, vamos então falar sobre as críticas ao originalismo. A primeira é que os originalistas são misóginos e são contra os direitos dos negros, tá? Isso eu vi em um vídeo do Ben Shapiro, que também é um originalista, debatendo com uma jurista, e ela diz exatamente isso que eu disse. E ela fala, né, que tem esse contexto de quando a Constituição americana foi feita, os Founding Fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos, não estavam pensando nem nos negros e nem nas mulheres. E em resposta, o Ben Shapiro diz que caso ela esteja correta, né, esse pressuposto dela seja correto, o legislativo está aí para resolver essa questão. Segundo ponto, quem deveria interpretar a Constituição
deveria ser os historiadores e não os juízes e nem juristas, né? Esse ponto diz respeito à interpretação da Constituição de acordo com seu contexto histórico, deveria ser mais bem formulada, mais respeitada, com um historiador e não com um jurista e nem com um juiz. Terceiro ponto, há coisas que existem hoje e que não existiam na época que a Constituição foi escrita, como exemplo um celular ou qualquer aparelho tecnológico, né? Essa questão inclusive foi perguntada a Amy Coney Barrett, a juíza que foi nomeada recentemente pelo Trump, e ela então respondeu que, por exemplo, ela até deu um exemplo, a quarta emenda que diz respeito ao direito de privacidade, né, e um celular que, quando essa emenda foi feita, eles nem imaginariam que poderia existir um celular. Então, o que fazer quando isso ocorrer? Então, ela diz que essa emenda ou a Constituição, um determinado artigo da Constituição, deveria ser interpretado como princípio, né, já que ele não aborda uma questão singular, ele fala em um contexto geral, né, como por exemplo a primeira emenda que diz respeito ao free speech, estou falando dos Estados Unidos, tá? Que diz respeito à liberdade de expressão, né? E então você vai aplicar a liberdade de expressão, que é um princípio, a um caso concreto. Por exemplo, você pode pegar a internet, o Twitter, Facebook. Então a Amy Coney Barrett conclui dizendo que isso não é um problema de jeito algum, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e dê um like aí, inscreva-se no meu canal.